Agora está on. Aqui, como estava a luz, eu peço desculpa, porque tinha aqui um sinal luminoso que me fazia crer que estava em on. Ora, muito boa tarde a todos, não só na sala como para as pessoas que nos estão a assistir por streaming. Queria, em primeiro lugar, saudar os dois membros da mesa que partilham comigo a mesa, o professor Luís Rodrigues, como presidente da nova SBE, e o nosso orador de hoje, o professor Nadim Habib. Eu penso que hoje vamos ter aqui duas facetas desta reunião que são relevantes. Numa primeira, vamos ter a celebração de um protocolo entre a Ordem dos Engenheiros e a nova School of Business and Economics, em que eu penso que é extremamente relevante. É relevante porque envolve condições favoráveis para os membros da Ordem dos Engenheiros para portanto, frequência e a participação em cursos da escola de negócios, que é uma escola, ainda há pouco trocávamos impressões. Eu participei hoje, já levo alguns cabelos brancos, andei por alguns órgãos de gestão e encontrei muitos engenheiros. Aqueles que encontrei com o MBA, por acaso, quase todos vinham da Nova. Obviamente que há outras escolas de negócios, não é a única, mas é uma escola muito prestigiada, muito relevante, e é também importante para nós, nomeadamente para os engenheiros, não só para os engenheiros, mas também para nós, que muitas vezes iniciamos a carreira por uma faceta mais técnica, por vertentes mais técnicas, complementarmos a nossa formação por forma a podermos atuar nas diversas áreas de negócios, assumindo responsabilidades em que a nossa componente técnica, as nossas valências de habilitação técnica são relevantes, mas em que precisamos de complementá-las com outro tipo de conhecimentos e outro tipo de formação. Portanto, eu penso que essa faceta, a faceta deste protocolo que vamos celebrar, é muito relevante e nós, na Ordem dos Engenheiros, valorizamos-la bastante. Queria saudar o professor Luís Rodrigues e dizer-lhe que, da nossa parte, há, portanto, uma expectativa muito grande em relação a esta cooperação com a Nova. Depois, vamos ter uma intervenção do professor Nadim Habib sobre um tema que é, obviamente, um tema importantíssimo hoje. Eu tenho andado nas últimas 2 semanas, eu e muita gente, a participar em ações promovidas pelas nossas autoridades, nomeadamente pelo Governo, em relação aos investimentos 2030, em diversas áreas, e praticamente em todos eles foi dito que foi caracterizada a época atual com desafios muito relevantes em 3 áreas. A área das alterações climáticas, tudo o que está a ocorrer nessa área, a área da descarbonização da economia, portanto, tudo o que vai ser um esforço muito grande no sentido de atuarmos em relação à descarbonização da economia. O problema da resposta há um tema também muito que tem aparecido muito, o problema demográfico. Portugal está, toda a Europa está, mas Portugal está particularmente com problemas muito agudos nessa área. Mas sempre presente também está aquilo que está a ser a transformação digital da nossa sociedade e o que é que isto envolve em termos de mudança. Esse tema está na vida, na Ordem dos Engenheiros. Todos estes temas têm estado com grande intensidade. A transformação digital foi o tema do nosso último congresso em 2017, há poucos meses ainda, em novembro, em Coimbra. O tema foi a transformação digital. O problema das alterações climáticas está hoje na ordem do dia, é o tema do nosso ano. Estamos a fazer todo um conjunto de conferências em termos de alterações climáticas. Para o ano vamos ter o tema de 2019, vai ser a economia circular. Portanto, a economia linear, tal como a temos vivido até aqui, está condenada. Vêm aí os temas ligados à economia circular. E, portanto, este tema da transformação digital que vamos falar hoje é uma das grandes
áreas em que vamos com certeza todos ter que desenvolver as nossas atividades e estar atento ao que se passa nesta área. A importância do tema e a importância do orador vão-nos dar com certeza aqui também uma sessão extremamente relevante. Muito obrigado a todos e não vos demoro mais. Muito obrigado. Muito obrigado. Deixem-me só dizer 2 ou 3 coisas de enquadramento. Eu não consigo estar sentado. É hábito. Já ontem tive 1h45 em pé na Casa da Música, a olhar para um ecrã, não consigo estar sentado. Hoje não tenho essa necessidade de estar a olhar para um ecrã, sofrer, mas eu não consigo estar sentado. E portanto, vão perdoar pôr-me em pé, porque é o nosso hábito, essa interação. Estou muito contente de estar a ver aqui um grupo muito bem composto. Quero-vos dar os parabéns. Ouve-se mal lá atrás. Isto fazer Tony Carreira também não é o meu espírito, portanto, quero-vos dar os parabéns por estarem aqui e reconhecer o vosso esforço e o vosso investimento, porque eu sei que a vossa agenda compete com muitas outras coisas, nós competimos com muitas outras coisas na vossa agenda e, portanto, ainda bem que fizeram esse esforço, quero-vos agradecer muito por isso. Só dar 2 ou 3 notas de enquadramento do que é que estamos aqui a fazer e porque é que estamos tão contentes por estar aqui. Todos nós já nos apercebemos que o nosso prazo de validade aumentou significativamente. Isto está a aumentar todos os dias, não é? Há uma geração, estávamos ativos até aos 60 anos, hoje até aos 70 facilmente, amanhã só Deus sabe. E há aqui gente muito mais nova do que eu, portanto preparem-se. Temos que estar ativos durante muito mais tempo. O nosso ciclo de vida aumenta significativamente. Como se isso não bastasse, o número de ciclos que enfrentamos durante esse período aumenta ainda mais, porque as evoluções tecnológicas, as transformações na sociedade dão-se em períodos cada vez mais curtos e, portanto, não só não vivemos muito mais tempo e temos de estar ativos, como durante esse período enfrentamos muito mais mudanças. Há uma geração, nós acabámos os cursos, olhávamos para a frente e sabíamos com alguma razoabilidade o que é que iríamos estar a fazer daí a 10, 15, 20 anos. Hoje, o que é que vamos estar a fazer daqui a 2, 3, 4 anos, não faço mais pequena pálida ideia e ninguém sabe. E isso, a conjugação dessas duas coisas, cria uma tensão significativa sobre nós enquanto seres humanos. Nós não evoluímos à mesma velocidade que as máquinas evoluem, não é? E, portanto, da nossa experiência, há algumas formas de lidar com isso. Uma delas, é metade daquilo que nós fazemos, é a atualização técnica, é estar permanentemente a aprender. Já acabou o tempo de sair da escola e deixou de aprender. Não. Ou hoje fazemos isso da vida toda, ou então, boa sorte. Não temos qualquer hipótese. E, portanto, a atualização técnica é grande parte daquilo que nós estamos obrigados a fazer. Mas a atualização técnica, por si só, não é suficiente. Falta a outra parte, de metade daquilo que nós fazemos, que é a atualização emocional, se quisermos. É paradoxal que num mundo cada vez mais digital e cada vez mais de máquinas, precisamos mais uns dos outros. E entendemos que, todos nós entendemos aqui, que nos nossos trabalhos, nas nossas funções, não conseguimos fazer nada sozinhos. Se calhar há alguns anos conseguíamos e hoje precisamos desesperadamente uns dos outros. E, portanto, trabalhar nesse desenvolvimento emocional, nessa capacidade de resiliência, que não é mais do que isso, é algo que estamos obrigados a fazer. É um mundo cada vez mais, provavelmente vocês já ouviram a expressão VUCA, volátil, incerto, em português, complexo e ambíguo. Nós dizemos que é um mundo cada vez mais vocal, volátil, incerto, complexo, ambíguo e longo. Portanto, vamos ter que lidar com isso durante muito mais tempo. E, portanto, de alguma forma estávamos a pensar nisto quando fomos... enfrentámos esta situação de vir aqui e conseguir, depois de muitas tormentas, assinar o protocolo com a Ordem dos Engenheiros, tormentas do nosso lado, nós estamos inclusive, entre outros, a enfrentar uma obra de engenharia complexa ali em Carcavelos, e aquilo é uma dor de cabeça inimaginável, e espero que vocês todos tenham a oportunidade de lá ir, e portanto a culpa é nossa disto ter demorado tanto tempo, mas finalmente conseguimos chegar aqui, estamos a decidir o que é que vamos falar, o que é que podemos trazer aqui, e decidimos falar de transformação digital. E depois discutimos, mas vamos falar de transformação digital para a audiência mais bem qualificada sobre o tema no país. Temos consciência disso. Pois, mas o desafio é exatamente esse, é expormos, ouvirmos as críticas do lado de lá e perceber como é que podemos fazer cada vez melhor. Seria muito fácil falar de um tema que vocês não entendem, não dominam. É como se falassem de ciclos da água. Ainda hoje tivemos um protocolo com a EPAL, falássemos de ciclos da água e biologia, que eu também não entendo nada, não domino.
mas queremos falar de um tema que supostamente vocês dominam bem e estão bem entrosados para testar e ouvir as vossas críticas. Neste contexto todo, o apelo que eu vos faço, e faço mesmo, é que em ambas as partes, atualização técnica e atualização emocional, façam o investimento e influenciem as vossas organizações para o fazerem. Portugal é dos países da OCDE, 60 e tal nações, é dos países mais atrasados no que diz respeito àquilo que as empresas investem nos seus colaboradores. Isto não é, eu acho que é mesmo assim, é um facto. O investimento na formação dos colaboradores ainda é um custo, ainda é uma chatice e não é feito. E o país é muito assimétrico nisso. Há algumas organizações, principalmente multinacionais, que fazem muito, investem muito e muito bem, mas a generalidade é muito fraca. E enquanto nós não dermos a volta a isso, a economia e a sociedade não se vai transformar. E nós não vamos conseguir, enquanto país, crescer. Eu sou extremamente patriótico, é diferente de ser nacionalista, atenção. Sou extremamente patriótico e já vivi o tempo suficiente lá fora para saber e não aceitar que nós somos inferiores aos outros, porque não somos. Temos esta incapacidade de nos vender e de nos promover que não é aceitável. Portanto, o desafio é investirmos em nós próprios, crescermos as nossas organizações e, juntamente da Nova e com a Ordem dos Engenheiros, aproveitar estas oportunidades que nos são dadas para promover essa atualização. E, portanto, nesse contexto, viemos aqui desafiá-los com um dos nossos melhores comunicadores para falar de transformação digital. O que é que ele vai dizer é uma caixa negra para mim. Em todas as vezes que eu falo com ele é assim, mas isso já temos este jogo. E, portanto, sintam-se à vontade para interagir, para rebater, para comentar e ajudem-nos a mover este amendoim para a frente para ver se chegamos lá à frente enquanto país, enquanto chegamos também lá à final no Campeonato do Mundo. Está bem? Muito obrigado. Eu posso sair do caminho. Nadine, podes começar, porque ninguém quer saber disto. Eu adoro esta cerimónia. Agora trocamos. Eu não sei se as pessoas sabem o que é que nós estamos a assinar. Sabem, É um protocolo. Sabem que é um protocolo. Vamos. Muito obrigado. Vai correr bem, com certeza. Posso? É este o microfone? Ok. Então, boa tarde. Eu também tenho que confessar que quando vi o título da minha apresentação fiquei nervoso. Porque eu sou um crítico o que é que toda a gente chama revolução digital, etc, etc. De facto, há certas palavras que me irritam profundamente. Uma delas é disrupção, outra é revolução, coisas dessas, e de facto depois fui investigar e de facto a disrupção não existe, nunca existiu, simplesmente, e vou tentar explicar um pouco. É uma honra estar cá hoje, simplesmente porque, como costumo dizer nas minhas aulas, o primeiro livro de gestão alguma vez escrito foi escrito por um engenheiro. There you go. E a partir daí foi um declínio permanente. Não, estou a brincar. O Frederick Taylor escreveu um livro em 1911 chamado The Principles of Scientific Management, que de facto mudou o mundo e recomendo altamente a toda a gente para fazer download do livro e leiam o livro em inglês, está gratuito, em português há uma tradução, mas é preciso pagar. Porque, de facto, o Frederick Taylor mudou o mundo. Eu acho que, às vezes, subestimamos isso. A gestão, de facto, é uma ciência muito nova. E eu tenho de dizer isso, é uma ciência, não é uma arte. É uma
coisa que eu tenho de sempre dizer aqui em Portugal. Em Portugal, muita gente acha que a gestão é uma arte, que todas as opiniões são válidas e há pessoas que têm jeito e pessoas que não têm jeito. E se nós olharmos para a nossa produtividade, acho que isso explica muita coisa. Enquanto que na Alemanha estão visto como uma ciência, ou seja, a maneira certa de fazer coisas, a maneira errada de fazer as coisas, e não vale a pena inventar. Okay? Em Portugal, como no restante sul da Europa, há uma enorme tradição de ter engenheiros a gerir empresas, alguns com MBAs, outros sem formação em gestão, e infelizmente os resultados não têm sido famosos. E não por culpa dos engenheiros, obviamente, mas não têm sido famosos. Como quem me conhece sabe, eu sou obcecado pela produtividade, por vários motivos. A produtividade é o que é que nós produzimos por hora de trabalho e, tipicamente, é o principal influenciador do rendimento nacional e, por isso, é tudo. Tudo o resto não interessa. Por isso, podemos falar em salário mínimo, eu aceito. Podemos falar em fiscalidade, eu aceito. Mas é a produtividade que faz a diferença. E, por isso, há duas perspectivas. Uma que eu encontro muito no sul da Europa, que é, se tivermos o governo certo, vamos ter as políticas certas que vão gerar as condições certas para ter as empresas certas que um dia vão pagar os salários certos. Ou, a minha perspectiva, se tivermos os gestores certos, vamos ter as empresas certas, que vão pagar os salários certos, que vão gerar a receita fiscal certa, que vai criar o governo certo. E eu sou mais da segunda opção do que a primeira. Eu acho que o foco devia ser criar e ajudar pessoas a criar empresas que acrescentam valor e não empresas que dependem de salários baixos. E, infelizmente, as estatísticas dos últimos anos não têm sido famosas. A nossa produtividade continua a não crescer ao ritmo da Europa. Mesmo com o boom económico, os nossos salários continuam muito baixos, perto de 26% da nossa população vive abaixo de 600 euros por mês, que é inaceitável para um país que faz parte da União Europeia e que sonha estar entre os primeiros. E por isso, torna-se fundamental analisarmos, mas o que é que pode melhorar a nossa produtividade para depois melhorar os nossos salários. E claramente o que é que nós vimos? Em estudos que economistas que começaram a estudar isto desde 2007, 2008, começamos a perceber uma coisa: a qualidade de gestão de uma organização é a principal determinante da produtividade da mesma organização. E por isso temos de analisar o que é a qualidade de gestão e como é que nós podemos construir isso. Eu comecei a falar do Taylor porque o Taylor desenvolveu o primeiro modelo de gestão, que foi adotado rapidamente por engenheiros, porque tínhamos condições no mundo que tornavam o engenheiro o melhor gestor possível. As condições eram especiais. Em 1911, era uma população altamente ignorante. Nos Estados Unidos, por exemplo, só 97% da população não tinham ensino básico completo. Por isso, a maioria das pessoas não sabiam ler nem escrever. E se pensarmos bem numa economia em que a maioria da população é ignorante, o gestor é confrontado com uma coisa fascinante, que é, de um lado, clientes passivos e ignorantes, que fazem tudo que eu mando, não é? E, do outro lado, trabalhadores ignorantes, que também fazem tudo que eu mando fazer. E, por isso, a gestão adota duas características que nós começamos a ver aparecer muito na gestão nos anos 40, 50, 60. A primeira é uma liderança muito comando e controle, não é? Muito engenheiro a organizar as tropas e dizer assim que tens de fazer, e, por isso, instruções para todos do que é que cada pessoa tem de fazer. E a segunda era clientes altamente ignorantes e, por isso, altamente passivos. Aquele cliente que chegava à loja, a loja dizia, não temos hoje, tem de voltar amanhã, e o cliente dizia, está bem. E no dia seguinte voltava. Se pensarmos bem, todos os negócios virados para cliente final nos anos 50 e 60, como por exemplo a banca, é um exemplo, não é? A banca tem horários de abertura quando nós chegamos ao escritório, depois fecha quando nós saímos para o almoço, depois volta a abrir quando voltamos ao escritório e depois fecha antes de nós sairmos do escritório. Claramente desenhado para um cliente que não era muito exigente. Isto era muita lógica. E tipicamente o que é que nós temos? Uma lógica de gestão assenta em duas coisas. Uma liderança que é baseada em comando e controle e como costumo dizer, baseada em duas premissas que continuam hoje, infelizmente, na economia portuguesa. A primeira é, porque o trabalhador é ignorante, nós vamos trocar as horas do trabalhador por dinheiro. Tu vais dar horas, eu vou dar dinheiro. Isto era muita lógica, que continua nos contratos de trabalho hoje. Estamos todos a dar horas, que é um bocado ridículo, porque a maioria de nós já trabalha mais de 8 horas por dia, trabalha no caminho de casa, pensa no sábado, às vezes está no escritório e não trabalha, por isso as horas já se tornam irrelevantes na relação laboral. E a segunda, mais assustadora, era a troca de obediência em troca de proteção. Que nós continuamos a ver muito na legislação portuguesa, ao ponto que hoje em Portugal a justa causa de despedimento é desobediência a um hierárquico superior, por exemplo. E depois conseguem ver um novo chefe a dizer, vai lá, critiquem. E os espertos dizem, não vou abrir a boca, não é?
E por isso, isto é muita lógica taylorista do ponto de vista de gerir pessoas e do ponto de vista de gerir clientes. Era muito baseado numa palavra que nós continuamos a ouvir hoje, que é eficiência. Que é uma palavra simpática, que diz vamos minimizar custos, vamos minimizar desvios, vamos minimizar tudo para ter o custo-benefício perfeito. Mas a eficiência, senhores engenheiros, depende de uma coisa fantástica, um ingrediente mágico, uma pó mágica que é preciso pôr, que chama-se previsibilidade. Numa empresa, para eu ter eficiência, eu tenho que ter previsibilidade. E o exemplo é clássico. Se eu tiver um restaurante que sabe quantas pessoas vêm almoçar amanhã, eu consigo ser eficiente nas compras. Se eu souber o que cada pessoa vai comer a cada hora, consigo ser eficiente no cozinheiro. E se eu souber a que horas cada pessoa aparece, consigo ser eficiente no número de mesas. E se eu souber isto para cada dia do ano, consigo ser brutalmente eficiente. Mas para isso eu preciso de previsibilidade. E isto era possível em 1920, 30, 40 e 50, porque o cliente era passivo e fazia tudo que eu mandava, e por isso gerava previsibilidade. Era PT, eu lembro quando eu cheguei a Portugal em 91, foi a Portugal Telecom pedir uma linha telefónica e disseram daqui a 6 meses. E eu fui para casa esperar. Não é? E por isso eles conseguiam ser eficientes, porque tinham alta previsibilidade do que cada pessoa ia fazer daqui a 6 meses. Mas o problema é que o mundo mudou. E por isso continuamos a gerir com base em comando e controle, horas em troca de dinheiro e proteção em troca de lealdade e obediência. E a segunda, continuamos a gerir com base em previsibilidade que não existe. Porque a realidade é que o mundo mudou dramaticamente. Não é? E o mundo mudou em 2 dimensões profundas. E a primeira, que a minha favorita, é que nós começamos a educar as pessoas. Pessoas qualificadas são fantásticas. Mas pessoas qualificadas têm um problema profundo, que não sabem ser obedientes. Quem tem filhos já descobriu isso, não é? Ou seja, quem educou os seus filhos perdeu a obediência. Porque eles começam a fazer aquela pergunta horrível que é porquê? 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 Porque eu tenho cérebro agora e eu preciso saber porquê. E estas pessoas mudam muito a maneira que nós temos de gerir as nossas organizações. Os jovens que estão a entrar nas empresas hoje são muito mais qualificadas e não aceitam horas em troca de dinheiro e não aceitam obediência, querem fazer parte da organização, e nós sabemos isto porque nós mudamos o nome dos nossos funcionários, que antigamente eram empregados e hoje chamam-se colaboradores, numa tentativa de explicar o que é que mudou. Os extremos chamam-se millennials. Todas as empresas têm uma caixa com os millennials lá dentro, e o que é que os recursos humanos dizem? Cuidado com eles, são diferentes. São especiais, não podes alimentar depois da meia-noite, senão ficam malucos, não é? Mas a realidade dos millennials é simplesmente a última geração mais qualificada e estão a exigir o quê? Participar. E deviam ser o ativo principal das empresas, mas muitas empresas portuguesas não sabem o que é que fazer com eles. Eu acho que o Luís concorda comigo, nós vemos isto na Nova, temos empresas internacionais a vir recrutar alunos no primeiro ano de mestrado e já assinar contratos com eles, e só no segundo ano é que aparecem as empresas portuguesas, tipo naquela da o que é que sobrou? Nada. O talento já foi. Se nós não recrutamos talento como deve ser, nós vamos perder competitividade da nossa economia. Isto é o primeiro ponto que eu acho que é importante. Mas o segundo ponto foi a mudança digital e a transformação digital, que de facto não começou ano passado nem há 2 anos, como começou nos anos 70. Nos anos 70, engenheiros descobriram o semicondutor, é isso, não é? Sim. Digital. Passamos do analógico para digital e tornou possível o Personal Computer da IBM, o PC. E se há pessoas na sala com a minha idade, vão se lembrar como é que isto mudou o nosso mundo. Mudou em múltiplas dimensões. A primeira é que permitiu a pequenas empresas ganhar escala. Repara bem, quando eu era novo, para abrir uma empresa era preciso escritório com linha telefónica fixa e por isso era preciso recepcionista. Não é? Com o telemóvel, o que é que acontece? Eu posso estar na rua a atender telefones. Pequenas empresas começam a ganhar dimensão, conseguem concorrer com os grandes. O meu pai era diretor financeiro da 3M e tinha pessoas a fazer relatórios à mão, a somar contas à mão, e tinha um que eles chamavam de typing pool, um grupo de 24 senhoras que escreviam máquina. E por isso pequenas empresas não podiam ter dados financeiros atualizados, que não tinham pessoas suficientes para o ter. Vem um PC, e eu lembro do Lotus 1, 2, 3, e permitiu a pequenas empresas ganharem escala. E o extremo está a acontecer hoje, este ganho de escala das pequenas empresas têm conseguido até hoje. Hoje em dia, alguém que tem um apartamento na Baixa de Lisboa consegue ter a escala de concorrer com uma cadeia de hotéis, à procura daquele turista alemão.
Por isso, a digitalização traz uma coisa que nós nunca tínhamos visto, que é, permite a pequenas organizações atacar as grandes como nunca antes, porque deu-lhes a tecnologia para ganharem escala. Mas a segunda coisa que aconteceu é que grandes organizações, que antigamente eram consideradas lentas, porque eram grandes, mas tinham escala, agora conseguiam ganhar rapidez. O que é que eles podiam pôr é informação certa nas mãos da pessoa certa, na altura certa. Eu faço parte do Conselho de Administração de algumas empresas e eu, no 4º dia do mês, já tenho os relatórios financeiros do mês e sei exatamente o que é que está a acontecer em cada mercado, olhando para um ficheiro digital que está a ser apresentado. E por isso, além de ter clientes mais exigentes a nascer no mercado, agora temos muito mais concorrência, porque pequenas empresas estão a concorrer com grandes e grandes estão a entrar nos segmentos dos pequenos. E é óbvio que o gestor, como eu, que cresceu neste período, está a sofrer enormemente, porque nunca sentimos tanta turbulência. O Camões escreveu há 470 anos, todo o mundo é composto por mudança. Mas o que é que a minha geração sentiu é que nunca sentimos mudança tão acelerada e tão profunda. A nova geração acha que vive em tempos de mudança, vocês não têm noção. A minha geração passou de nada para o fax, para o e-mail, para a transformação digital profunda, telemóveis, estas coisas todas. A nossa geração sofreu muito estas transformações e ainda estamos a ter problemas em adaptar o nosso estilo de trabalho e as nossas organizações nesta realidade. Nós crescemos num mundo em que o Taylor desenhou as organizações e eram como? Eram organizações top-down, comando e controle, muitas regras, em que basicamente a maioria de nós tinha chefes que sabiam mais do que nós. E a lógica era, quando nós subimos as organizações, encontramos cada vez mais conhecimento. Continuamos a achar isso, embora não seja verdade, continuamos a achar isso, e por isso, se eu quiser falar com o presidente de uma grande empresa portuguesa, é altamente provável que ele está no último andar, é altamente provável que o andar dele tem mais 3 centímetros de tapete, e é altamente provável que, quando chegamos lá, falamos mais baixo. Porque estamos no andar dos iluminados, não é? Ou seja, é preciso não falar muito alto, porque esta gente sabe muito e por isso são muito frágeis. Quando a realidade é que a geração nova que está a entrar sabe mais do que nós. E isto é um desafio enorme para nós. E eu vejo isto na Nova, e o Luís sabe isso, nós vemos miúdos a entrar todos os anos. Impressionante o que é que eles sabem, a qualificação que eles têm. É uma geração que não fala em países na Europa, porque para eles são cidades, porque a Europa é um país. E a minha geração, falar sobre o futuro da Europa, o futuro está lá fora a viver a Europa. Nós já passamos todos, não vale a pena. É uma geração que tem uma capacidade de aprendizagem impressionante, altamente digital e altamente confiante. São pessoas que têm enorme autoconfiança e enquanto que a minha geração falava em work-life balance, vamos lá tentar equilibrar trabalho e vida, esta nova geração diz eu não tenho 2 vidas, eu tenho uma. É work-life blend. Eu tenho uma vida, eu quero trabalhar e quero viver ao mesmo tempo e para-me de chatear e obrigar-me a escolher. E essa é um pouco a geração que está lá fora, que é a nossa arma para lidar com a turbulência. Porque o que é que está a acontecer? Esta nova aceleração, esta mudança toda que as organizações estão a sentir, estão a sacudir as nossas máquinas. Porquê? Porque as nossas organizações, e no sul da Europa sofre muito deste problema, são organizações que têm enorme flexibilidade no topo da sua estrutura, a administração tipicamente tem muita liberdade de tomar a decisão, mas aqui no fundo, na linha de frente, em frente do cliente, temos enorme rigidez. As pessoas das caixas, as pessoas que atendem clientes têm muito pouca liberdade para tomar decisões. E o que é que está a acontecer? Eles estão a ser enfrentados com clientes cada vez mais confiantes e exigentes, estão a bater contra a linha de frente das nossas empresas, e eles não têm as ferramentas para lidar com eles. Vou-vos dar um exemplo. Um exemplo de um exercício fútil português é, por exemplo, o talão. Quando eu faço compras em Portugal, se eu quiser trocar a roupa um dia, eu tenho que guardar o talão. Que para a minha geração é uma coisa normalíssima, mas se pensamos bem, é razoavelmente estúpido. É uma empresa dizer o seguinte: nós não sabemos o que é que nós vendemos e por isso obrigamos o cliente a andar com o papelinho. A minha mulher tem uma carteira deste tamanho, também compra muita coisa, não é? Estas coisas lógicas, não é? Mas é o quê? É uma empresa que não confia no cliente? Dizem-me, sim, porque há pessoas que roubam e coisas dessas. Não é questão de confiar no cliente. É a velha lógica taylorista, é a minha linha de frente é ignorante e por isso não posso confiar neles. Eles não confiam nos funcionários, porque eles podiam dizer aos funcionários: se achares que o cliente merece, troca. Todos os meses analisamos as trocas que fizemos e aprendemos tudo e melhoramos. Mas não é isso que eles dizem. Eles dizem, sem dizer,
tu és o menos qualificado na minha organização, tu não percebes nada, por isso vou-te criar uma regra para te gerir. E a regra é só podes trocar em frente com o talão na mão. E por isso eu já testemunhei situações em que pessoas na linha de frente das empresas viram-se para mim, cliente, e dizem: o senhor tem toda a razão, mas não posso fazer nada. E há reuniões de conselho de administração a discutir porque que as vendas baixam. Quando a linha de frente já sabia há décadas. Nós não estamos a servir bem os nossos clientes, que são cada vez mais exigentes. Isto é um exemplo do que esta turbulência está a fazer nas nossas organizações. E o que é que o cliente faz? Faz uma queixa. O que é que a queixa faz? Faz com que alguém lá acima faça uma pergunta: porquê que há tantas queixas? Marca-se reuniões, apresenta-se relatórios e andamos todos estourados a trabalhar, a fazer nada. Porque basicamente estamos a reagir com esta mudança. E por isso, o que é que está a acontecer é que nós começamos a perceber há alguns anos que tínhamos de construir organizações muito mais ágeis. Ágil quer dizer o quê? Uma organização capaz de lidar com mudança e tornar a mudança a sua vantagem competitiva. Mas se pensarem bem, uma organização ágil é uma organização que adapta-se depressa. E para isso acontecer, é uma organização que tem de tomar a decisão certa, no lugar certo, na altura certa. Isto é agilidade. São organizações, grupos de pessoas, que asseguram que a decisão certa é tomada no lugar certo, na altura certa. Na maioria das nossas organizações, a decisão continua a ser tomada no topo da estrutura, muitas vezes na altura errada, e muitas vezes acaba por ser a decisão errada. Quando nós conseguimos criar uma organização que toma decisões mais próximo da linha de frente e decisões certas, ganhamos muito mais. É por isso que organizações como a Netflix, que está em Portugal, por exemplo, abdicou de muitas regras do taylorismo. Por exemplo, a Netflix não tem limite de férias. Tira as férias que quiseres. Porquê? Porque descobriram que marcar férias é um exercício estúpido, e com alguma razão. A maioria de nós, nesta sala, fomos obrigados de marcar férias até dia 30 de abril, acho que é. Que é um exercício fútil, porque 4 milhões de portugueses marcam férias todos os anos, sabendo metade deles que não vão tirar aqueles dias. E depois vão aos recursos humanos dizer: não sei que dias é que vou tirar, marque na mesma, depois mudas. Não é? E é por isso que eu digo, em Portugal nós confundimos duas palavras na gestão. Uma é organização, outra é arrumação. E arrumação não é organização. Se eu ligar para a minha mulher hoje e dizer: olha, encontrei uns engenheiros simpáticos, pausa, sim, há engenheiros simpáticos, e vou-os convidar para jantar lá em casa, é altamente provável que ela vai ficar zangada comigo. Mas depois de eu desligar o telefone, ela vai dizer aos meus miúdos: arruma em casa, vamos ter convidados. Porquê? Porque a minha mulher vai querer fingir para o mundo lá fora que o estado natural da nossa casa é arrumada. E estou a ver que vocês todos vivem no mesmo mundo, sim? Ok. Isto é um bom truque para arrumar a casa, se alguém quiser um dia, está bem? É só ligar antes e dizer: vou trazer amigos para jantar. Só funciona uma ou duas vezes. Ok? Mas o estado natural da minha casa não é arrumada. Eu tenho 3 miúdos, tenho gatos, tenho coisas a acontecer todos os dias. A nossa casa vive o mesmo ritmo de mudança que muitas organizações. E por isso o prato no armário não funciona para fazer jantar. Nós muitas vezes temos 2 jantares, porque pessoas chegam mais tarde, pessoas chegam mais cedo, etc, etc. As coisas estão sempre a mudar. E por isso, quando nós arrumamos a nossa casa, o que é que acontece? Ela torna-se rígida e ela não funciona. E é por isso marcação de férias é um exemplo clássico de arrumação. Vamos arrumar toda a gente. Porque dá-nos um sentimento durante uns minutos que o mundo não vai mudar. Mas não é verdade, o mundo muda, as férias alteram-se, cancelam-se, mudam-se, não há problema. It's not a big deal. O que é que nós estamos a dizer é que confiamos que as nossas pessoas vão avisar as pessoas certas quando tiram férias. Isto não é complicado, é só falar, está feito. Okay? E isto é um exemplo do que é que nós vimos em muitas organizações, esta rigidez, e agora vou ser mauzinho, do engenheiro mecânico, não é? É esta visão de que uma empresa é um motor e se toda a gente fizer o seu papel, tudo funciona bem. Sim, senhora, mas agora, no mundo em mudança permanente, o que é que eu preciso? Cada vez mais peças do motor têm de ser adaptáveis e têm de ter a capacidade de se mudarem se for necessário. Eu preciso ter CEOs em toda a estrutura da empresa. Pessoas que tomam decisões, como por exemplo, Conselho de Administração, em qualquer sítio da empresa. E para isso é que esta transformação digital serve. Ela serve para, primeiro, libertar pessoas de tarefas completamente desnecessárias. Eu continuo a ver empresas em Portugal em que pessoas preenchem férias em Excel. Quando eles podiam marcar férias digitalmente com enorme facilidade para todos, uma semana antes, e mudar quando quiserem e avisar. Mas as empresas não investem em dar esta liberdade às pessoas. Pessoas a preencherem folhas de despesas em Excel ou Word,
ainda vejo empresas que não digitalizaram o mais básico na sua estrutura. E eu não sei porquê, porque tudo que liberta as nossas pessoas de tarefas de arrumação são horas que eles podem utilizar para lidar com esta turbulência à frente da nossa organização. Eu acho que o segundo nível é a transformação digital permite pôr a informação certa nas mãos da pessoa certa, na altura certa. E isto permite tomar melhores decisões. E eu acho que o melhor exemplo que posso dar é de um tipo de negócio que provavelmente tem assuntos éticos, que é casinos, não é? O Caesars Palace nos Estados Unidos, que são uma rede de casinos, tinha uma política muito simples. Se alguém chegasse lá para jogar com mais de $100 mil, era considerado um cliente VIP. E era alocado um gestor de contas que olhava para o cliente, porque se no caso do cliente perder mais do que $10 mil, este gestor de contas podia-lhe oferecer de borla um jantar, um upgrade para uma suíte. Porquê? Porque o objetivo era que a última memória que ele tinha de estadia tinha de ser positiva. Por isso, se ele perdesse dinheiro, ele tinha de ficar mais tempo para ter uma memória positiva. Mas para quem perdia $100 ou $200, não havia maneira de o fazer até vir o mundo digital. Hoje, todos os clientes Caesar Palace que utilizam a app da Caesar Palace, qualquer funcionário do hotel sabe quanto é que eles jogaram e quanto é que eles perderam a qualquer momento. E por isso, o rapaz que carrega o botão no elevador, se perguntar ao quarto do hóspede, consegue ver se ele perdeu dinheiro naquele momento, e a app diz ao rapaz do elevador, o funcionário menos importante do hotel, pode oferecer até $30. Ele vira-se para o cliente e diz: por que não vai ao restaurante e eu ofereço um bife? Isso é transformação digital. É pensar que a nossa empresa precisa de agilidade e se eu conseguir pôr a informação certa nas mãos da pessoa certa, vou, de uma certa forma, criar agilidade que vai permitir à minha organização gastar menos tempo a fazer rotinas desnecessárias e cada vez mais coisas que vão acrescentar valor ao cliente e aumentar a receita da empresa, que vai aumentar a nossa produtividade. E depois, finalmente, aceitar que se eu libertar as minhas pessoas e se eu melhorar o processo de decisão perante o cliente, começa a nascer um novo modelo de negócio. E aí vem a última fase da inovação. E nós temos de perceber isso, porque eu sinto muitas vezes que nós caímos no erro de ver coisas novas aparecer e escolhemos a opção mais curta. Vou-vos dar 3 exemplos. Amanhã é o dia em que 200 lojas Toys R Us nos Estados Unidos fecham. A empresa declarou falência porque já não conseguia dar dinheiro. Mas a história é mais complexa, porque os criadores da Toys R Us ofereceram ao Conselho de Administração da Toys R Us o dinheiro suficiente para continuar a operar, mas o Conselho de Administração disse: não vale a pena. Nós não sabemos como ganhar dinheiro neste mundo. O que é que mudou? Simples. Primeira premissa do Taylorismo: eficiência. A Toys R Us era um negócio baseado em eficiência. Se eu conseguir comprar brinquedos com antecedência suficiente, consigo descontos das fábricas que me dão preços melhores, que me permitem ser mais competitivo contra outras lojas de brinquedos. Porque isto funcionou durante décadas. E mais uma vez estou a ver alguns jovens, vocês não sabem isso, mas quando eu era miúdo só havia um canal de televisão. Havia 2. E por isso, sábados de manhã eram os nossos. Toda a gente se lembra disso. Os pais a dormir, os miúdos desde 7 de manhã a ver desenhos animados. E o que é que nós vimos também? Anúncios. E por isso, lojas, cadeias como a Toys R Us conseguiam em fevereiro planear o Natal. A Toys R Us tipicamente planeia o Natal em fevereiro, encomenda brinquedos para o Natal em fevereiro. Porquê? Porque entre setembro e novembro bombardeia com publicidade naqueles 2 canais, sabendo que vai influenciar os miúdos para dizer: ó Pai Natal, eu quero isto. O que é que aconteceu? A transformação digital nos mídias fragmentou isto completamente e tornou os miúdos muito menos previsíveis. E agora, Toys R Us encomenda brinquedos em fevereiro, e o que é que acontece em março? Os vossos filhos chegam a casa com um spinner. E vocês dizem: o que é isto? Eles dizem: um spinner. Onde é que compraste isto? Não sei. Vamos a Toys R Us, não há. E por isso vamos à loja do chinês, que é um nome esquisito, porque eu não chamo Jónio Martins a loja do português, não? Mas de qualquer maneira. Vou aos chineses e o que é que eles têm? Fidget spinners. Porquê? Eles são ágeis, não eficientes. A Toys R Us chegou à conclusão que o modelo de negócio base não funciona. Eu não posso prever o Natal em fevereiro, porque não consigo liderar o meu cliente, porque ele já não é ignorante. Ele agora escolhe e tem muitas opções. E pois não há maneira de ser competitivo e fechar. O segundo exemplo que eu gosto de dar é da Airbnb. Toda a gente tem uma tendência para dar crédito às novas empresas e dizer: vocês são fantásticas. Airbnb pensou que ia alugar quartos em apartamentos em que outras pessoas viviam.
Que ideia mais estúpida do mundo. A maioria de nós não alugava quartos desses. Não sei se concordam comigo. Eu não. Ok? Mas o que é que começou a acontecer? Começaram a alugar cada vez mais casas inteiras. Porquê? Mais uma vez, e aí vem a experiência, estou a falar para os millennials aqui para a frente. Okay? Vocês têm cérebros fantásticos, mas sem experiência isto não funciona bem. Por isso, o resto da sala, experiência. A experiência é a seguinte: nos anos 2000 a União Europeia começa a legislar que companhias aéreas não podem ser protegidas. Em 2005, 2006 começamos a ver as tarifas a baixarem, em 2010 as low cost começam a acelerar e pela primeira vez uma família de 5 pessoas pode viajar de avião de férias, uma coisa que a minha geração não podia, nós íamos sempre de carro. E além de viajar de avião, sobra dinheiro para o hotel. E agora chega um casal com 3 miúdos com menos de 12 anos para um hotel e descobrem o quê? O hotel não estava preparado para nós. No melhor que podemos fazer é ter 2 quartos com uma porta no meio. Tu achas que vou deixar os meus miúdos aqui sozinho, com o minibar? Por isso, 7 dias de férias, pai dorme com 2, mãe dorme com 1, grandes férias. Airbnb, posso alugar a casa inteira. Isto é um falhanço da hotelaria, não é o sucesso da Airbnb. E finalmente a Uber, que é outra, que pessoas dizem, fantástica, mas é a mesma coisa. Ou seja, antes da Uber, eu tinha de ligar para uma linha telefónica, uma senhora simpática atendia o telefone e dizia 5 minutos, número 47. Alguém já se lembra disso? Sim? E nós pensamos o seguinte, 47 deve ser porque ela quer que eu saiba o número, por isso o número deve estar escrito em letra grande no capô do carro. Não. Está escrito do lado do condutor em letra pequena, porquê? Porque o número interno dos táxis para o colega que está do outro lado da rua ver quem é o colega. O cliente que se lixe. Ele não tem opção. E lá estamos nós na rua, a perguntar se é o nosso ou não, coitadinho, etc, etc. Depois entramos no táxi, eu não tenho dinheiro, o que é que eu faço? Não se importa parar no multibanco? Sim, senhora. Isto acontece muito, muito. E vocês não fazem nada? Não. Olha, se chego ao aeroporto, preciso de um recibo, qual é o nome contribuinte? Leva de 5 minutos, eu frustrado, etc. Uber é o quê? Eu sei onde é que ele está, não preciso de dinheiro e faço download do recibo. Isto não é disruptivo. É simplesmente dizer que empresas existentes não perceberam como é que a tecnologia podia melhorar a sua maneira de fazer a mesma coisa que eles sempre fizeram, levar clientes da A e B de forma mais confortável possível. Airbnb, Uber, Google, Netflix, todas essas empresas são empresas que não são disruptivas, são evolutivas. O problema não são esses. Nós não devemos estar aqui a tentar criar a próxima. Nós temos de aceitar que se nós não mudamos a nossa organização, vamos ser vítimas da próxima. E aí podemos gritar disrupção. Disrupção é quem perde que grita, porque é melhor do que dizer eu fui estúpido e não vi. A disrupção é uma desculpa. A disrupção é simplesmente o que é que acontece? As organizações que não aceitam que têm de mudar. E têm de mudar o quê? A sua maneira de gerir. Porque, independentemente de tudo, a gestão tornou-se hoje provavelmente o fator mais importante na produtividade das organizações e, por isso, mais importante na produtividade das economias. E à altura de começarmos a ver a gestão como ciência e dizer que há engenheiros que vão adquirir a ciência, há médicos que vão adquirir a ciência, mas há pessoas que vão continuar a tentar gerir empresas sem adquirir a ciência e garanto-vos que eles vão falhar. E é por isso que, para mim, é fundamental começarmos a ver a gestão como a ciência, tem maneira de fazer coisas e maneira errada de fazer as coisas. E porquê? Porque é simples. Eu sou meio dinamarquês e hoje Dinamarca qualificou-se para os quartos finais, para os oitavos, só para vocês saberem, não é? Jogamos no próximo domingo às 7 da noite. Ninguém está interessado. Está bem. Sim, a minha mulher marcou um jantar para esse dia. Mas, de qualquer maneira, no domingo Dinamarca. E sou meio dinamarquês, não sei se sabem, mas os dinamarqueses são considerados o povo mais feliz do mundo. Que é sempre interessante, porque não parecem. Mas são. E porquê que são felizes? Mas são felizes. Não parecem, mas são. Mas são muito felizes. E porquê? Porque acho que às vezes confundimos a palavra alegria com felicidade, não é? Felicidade é aquela calma que dá na vida, etc, etc. A alegria é aquela euforia que vocês sentem quando ganham um jogo de futebol, não é? E depois etc. E porquê que os dinamarqueses são os mais felizes do mundo? Quando olhamos para os inquéritos é fascinante ver, mas há uma secção do inquérito em que eles respondem diferente da maioria dos países do sul da Europa, que é, eu sinto que eu tenho controle sobre a minha vida.
ok? O que é que nós sabemos? Pessoas que sentem que têm controle sobre a sua vida, tipicamente são mais felizes. Lidam melhor com momentos negativos e lidam melhor até com momentos positivos, porque estão confortáveis na positividade, e etc. E eu sei que os portugueses têm dificuldade com felicidade, porque eu vivo-os no último Euro. Eu, no último Euro, marquei um voo para a noite da final. Porque eu, como todos vocês, pensava que vocês nunca iam chegar à final, não é? E por isso, eu estava no aeroporto de Lisboa às 10 da noite para apanhar um voo para os Açores, com cheio de portugueses, por isso deu na hora única. Okay? E você estava a ganhar 1-0 e faltavam 10 minutos. E o que é que eu vi na cara dos portugueses? Um sofrimento profundo. Eu tenho certeza que 90% das pessoas naquele aeroporto tinham certeza que aquilo ia correr mal. Ok? Esta falta de controle sobre a nossa vida. Nós temos uma obrigação de melhorar a nossa gestão, porque construindo organizações que aproveitam o talento para dar agilidade, que transformam de forma digital para dar este talento mais ferramentas para tomar melhores decisões para melhorar a organização, dá de facto à nossa organização e às pessoas que lá trabalham o sentimento de controle sobre a sua vida. E isto torna as pessoas mais felizes. E pessoas mais felizes colaboram melhor, partilham melhor e, mais importante, partilham erros que permitem melhorias para o futuro. E por isso temos uma obrigação de ser melhores gestores, porque se não o formos, o que vai acontecer? Vamos procurar melhores políticas. E eu já vivo cá há 20 anos e não posso votar e posso-vos garantir que até hoje não vi nada que funcionasse. Da minha parte é tudo. Muito obrigado pela vossa atenção. Não sei se alguém tem... Fazemos perguntas ou não? Podemos fazer alguma... Toda a gente quer ir para casa a se... trânsito? Eu posso-vos dizer que esta abordagem da transformação digital foi claramente diferente das que nós fizemos no Congresso. Ou ainda vou ao Congresso. Alguém quer aproveitar esta disponibilidade para interagir com o nosso orador? Okay. Foi clara, a exposição foi clara, não há dúvidas. Não há trânsito. Não. As pessoas mais... Ninguém é perfeito, não se preocupe. Sim. Eu tenho uma formação em engenharia e o que eu acho é que o erro começa nas faculdades, porque os engenheiros hoje em dia não têm formação de gestão. E pronto, eu acho que há sempre uma escolha, ou vai-se para a engenharia ou vai-se para a gestão. Não há para já um cruzamento das duas. E eu acho que é por aí que começa um bocadinho o erro e a nossa falha de não saber gerir. E qual será o caminho? Será tirar gestão, será tirar engenharia e depois fazer um MBA? Repara bem, eu acho que nós todos, pouca gente prestou atenção quando a Bolonha veio. E a Bolonha veio porque a União Europeia chega a uma conclusão muito acertada, que é, nós vamos ter de aprender para o resto da vida. E nós fomos muito bons a mudar o nível da faculdade, nós fomos muito rápidos a passar a licenciatura 3 anos, porque a licenciatura passou a ser o 12º ano e por isso agora é uma estádio que vai definir as coisas, etc. Mas mais importante, lançamos a formação de executivos, porquê? Porque vamos ter de aprender durante a vida toda. E por isso eu acho que dizer que as faculdades têm de resolver tudo ao nível de licenciatura ou mestrado integrado é um erro profundo. Por isso não há erro aqui. É preciso estudar e aprender a aprender para mais tarde continuar a aprender coisas novas durante a vida toda. E eu acho que o Luís disse isto muito bem. Eu estou a tirar um curso agora, eu tenho 51 anos e estou a adorar aprender outra vez e vamos continuar a fazer durante toda a nossa vida. Eu acho que para isso a mensagem é essa. Eu acho que o Portugal tem outros problemas, que estamos a empurrar miúdos aos 14 anos para escolher a sua profissão, que é ridículo. Mas isto é comigo, porque eu sei que nós estamos a ver miúdos aos 23 que de repente adoram matemática, mas aos 14 odiavam e são forçados para profissões que eles não querem e por isso a Bolonha devia ter sido passado para a licenciatura também e para baixo também, que nós temos de trabalhar, aprender durante a vida toda e devíamos poder acrescentar conhecimento durante este processo todo. É por isso que a Europa criou os ECTS, porque tecnicamente eu posso tirar uma cadeira, depois outra, e depois acumular e um dia dar um mestrado. Eu acho que as universidades ainda têm muito trabalho para fazer a nível de colaboração, de cruzar. Os cursos ainda estão muito formatados, há muita pouca liberdade de escolha durante o curso. Sim. Eu acho que isto é uma coisa que tem de se trabalhar. Obviamente, é importante para mim saber que um engenheiro sabe o que é que anda a fazer. Não é? E isto é convosco, penso eu, não é? Convém. É um pouco como um piloto de avião. Ninguém quer um piloto de avião que diz eu hoje não vou fazer o checklist, eu quero inovar. Não é? Isto deixava um pouco nervoso. Mas eu acho que é importante também aceitarmos que não vamos esperar que
se estudar engenharia, vai provavelmente começar a trabalhar como engenheiro, mas vai haver um momento na sua carreira em que vai sentir que agora tem pessoas, estou a olhar para os números e preciso de mais. E o Luís disse muito bem, o que é que nós vemos no Norte da Europa? É organizações continuamente a oferecer formação às pessoas, de acordo com a sua carreira, é por isso que a Bolonha nasceu, este era o espírito de Bolonha, e devíamos viver o espírito de Bolonha mais do que a lei da Bolonha. Okay. Ok, obrigada. Obrigado. Sou formada em design, não faço, estou aqui a destoar um bocadinho da audiência, e trabalho com a área digital já há muitos anos. O que eu quero dizer com isto é que eu aprendi a trabalhar de uma maneira e hoje claramente trabalho de uma maneira completamente diferente, com pessoas muito diferentes, mas trabalho igualmente com engenheiros e sempre trabalhei e sempre convivi com engenharia e sempre convivi com pessoas profissionais que são formatados, neste caso, a pensarem, eu começo aqui e vou acabar ali amanhã. Sim. E esta forma de pensar, associada, neste caso, à minha área de especialização, que tem a ver com a experiência do utilizador, é completamente diferente do que era ontem, o que é hoje, o que será amanhã e o que vai ser daqui a 10 anos, quanto mais daqui a 2 anos. E o que eu vejo nas organizações, concordo perfeitamente com as suas palavras, é as pessoas não estão habituadas a olhar para o outro internamente, quanto mais externamente. Sim. Eu percebo quando diz que não se olha na linha de caixa, que é o que eu vejo, mas eu também vejo, dentro das organizações, que as pessoas não olham para a própria organização. O que é que as pessoas sabem e porquê é que sabem e o que é que devem, o que é que isso tem como valor. O mercado português é muito complicado nisso, porque nós não somos, como população, não temos vontade de demonstrar que podemos não saber tanto quanto o outro que está ao nosso lado e enquanto, na minha opinião, enquanto fizermos isso nós não vamos evoluir tanto. Fora, já se percebe que isso é uma mais-valia, o querer aprender e as organizações quererem aprender continuamente, e se há realmente trabalhadores que querem aprender e não estão quietos, eu tenho esse feitio, devem ser valorizados e não propriamente excluídos. Sim. Quanto mais a pessoa puxa por uma organização, mais isso deve ser um bom sinal e não um mau sinal. E eu vejo muitas vezes o inverso. Eu concordo, eu acho que está a mudar. Não sei se a nossa geração, a sua geração. Temos uma diferençazinha, mas não é assim. Sim, uns 30 anos de diferença, vou dizer isso. Mas não sei se a sua geração vai beneficiar, acho que esta geração vai beneficiar muito mais. Muito mais, concordo consigo. Que é, e volto a dizer, quando pessoas sentem que têm controle sobre a sua vida, há muito mais colaboração. Sim. E uma das coisas que eu noto muito, e o Luís faz esta função agora, mas muitas empresas, quando pedem informação à nova, pedem coisas como colaboração e comunicação, que tipicamente é um sinal que eles têm um problema. Claro. E acham que formar as pessoas vai melhorar, quando muitas vezes não. O problema é que nós não temos a confiança nem a felicidade interna para colaborar, por isso fechamos para nos proteger. E isto é um problema enorme que a lei não ajuda, porque a lei está em cima a dizer a mesma coisa, não é? E por isso eu acho que a nova geração tem uma certa obrigação de mudar isso. Se eu posso citar o John Stewart, quando ele fez um discurso para jovens engenheiros a acabar a faculdade, ele disse: "You know the world out there, we broke it, you fix it." De passar a tomada de decisões um bocado mais abaixo na hierarquia, mas eventualmente há sempre alguém que deve tomar uma decisão ou dar uma ordem, ou pelo menos definir como deve ser o caminho da companhia ou da empresa em questão. Como é que, numa pequena empresa eu ainda percebo, mas como é que numa média ou até numa grande empresa pode essa pessoa começar a gerir toda essa informação de millennials, por exemplo, ou de pessoas que já vêm bem qualificadas e no início talvez da carreira, como é que consegue gerir a informação vasta dessas pessoas, dessas dezenas, centenas de pessoas, e tomar então uma decisão? Se deve ser essa pessoa a tomar a decisão ou se deve mesmo passar a decisão para baixo, para um grupo de pessoas, e aí sim a pergunta é como é que essas pessoas todas vão gerir? Porque eu imagino, antigamente era um presidente e tinha um grupo de conselheiros e ele é que servia de mediador, maioritariamente é assim porque eu quero.
como é que devem ser essas pessoas formadas para gerir a informação de os seus peers, cá em baixo, e eventualmente tomar uma decisão, porque pressupõe que as pessoas têm técnicas e ferramentas de colaboração, de saber ouvir uns aos outros e depois tomar essa decisão. Eu acho que, repara bem, uma coisa que eu digo sempre aos meus alunos mais novos é que quando cheguei aos 50 anos, comecei a precisar destas coisas. E estas são para ver ao perto. Porquê? Porque a natureza me dizer que eu só sei olhar ao longe. Quando nós subimos na organização, nós temos que começar a tomar decisões com impacto cada vez mais atrasado. Ou seja, eu tipicamente digo o seguinte: a tua decisão vai impactar a demonstração de resultados em quantos meses? Perto do cliente é hoje, um pouco mais longe do cliente é daqui a um mês, mas o Presidente do Conselho de Administração tem que tomar decisões que impactam o P&L daqui a 2 ou 3 anos. Okay? E isso é o horizonte de tempo de decisão que nós temos de definir por cada nível da organização, e não é que tipo de decisões, porque quando eu tento fazer que tipo de decisões, é eu a prever o futuro, estou a arrumar outra vez, em vez de construir uma organização orgânica. É dizer o seguinte: se eu sou um ministro e estou a tomar decisões para o orçamento deste ano, eu não estou a fazer o meu trabalho. Ponto. Eu tenho que construir balanço para impactar o orçamento daqui a 2 ou 3 anos. Vou ser rápido: contabilidade. Contabilidade tem 2 declarações típicas: a demonstração de resultados, não é? E balanço. E tipicamente o que é que nós sabemos é que o balanço tem ativos que são utilizados para gerar receitas, para a demonstração de resultados, que depois gera lucros, que depois é investido para comprar mais ativos. Isto é o ciclo positivo de uma empresa. Sim? Quando nós subimos na estrutura, começamos a tomar decisões de balanço e não decisões de demonstração de resultados. Por isso, eu acho ridículo eu ser administrador de uma empresa e ter o demonstração de resultados, as vendas todos os meses. Para quê? O que é que eu vou tomar decisão este mês para melhorar as vendas deste mês? Não vou fazer nada. Vou bater em alguém? Não é? O que é que eu devia fazer é construir uma organização de alta performance de vendas para impacto daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, daqui a 4 anos. Ou se eu sou diretor de recursos humanos, é construir uma organização que atrai talento daqui a 2 anos. É assim que nós temos de olhar para as decisões, para o horizonte de tempo. Obviamente, para isso, as empresas portuguesas têm que acreditar que vão durar muitos anos. Obrigado. Posso complementar isso. Nós temos um problema cultural, ou um desafio cultural, temos que enfrentar definitivamente, que vem da estrutura de comando e controle, que é esta questão de a obsessão com a decisão certa, em vez de ser a obsessão com a decisão rápida e ágil. E é paradoxal, porque foi um engenheiro que nos permitiu hoje estar todos aqui. Todos vocês conhecem, ou pelo menos ouviram falar, quantas tentativas é que o Edison fez até conseguir inventar a lâmpada, não foi? Todos nós teríamos desistir à quarta ou quinta. Ele só a 900 e tal é que lá chegou. Portanto, hoje, quando nós nos Estados Unidos vamos com uma grande ideia a um venture capital para nos dar dinheiro, a primeira pergunta que ele nos faz é: quantas vezes é que já falhaste? Nenhuma? Então não o faças perder tempo. Quantas vezes mais falhares, mais aprendeste? Era a pior coisa que o meu pai me dizia quando era pequeno, menos sem ter consciência, quando eu pedia alguma coisa, a resposta que ele me dava é: tu é que sabes. Portanto, a decisão fica comigo, o erro fica comigo e o processo de aprendizagem fica comigo. E eu tenho a certeza que se falhar uma vez, aprendo rapidamente e à segunda já não vai acontecer. Quando a decisão fica lá em cima, isto vai se eternizar. As pessoas lá de baixo não vão aprender nada e os erros continuam a persistir. E, portanto, enquanto nós não aceitarmos que falhar faz parte da vida, e está tudo bem. Quantas vezes é que nós humildemente temos que reconhecer que falhamos nas nossas vidas? Pelo amor de Deus. E, portanto, enquanto não permitirmos isso aos outros à nossa volta e conseguirmos lidar com isso, não vamos conseguir transformar as nossas empresas e a nossa estrutura de comando e controle. Boa tarde. Tenho ouvido falar muito em ciclos muito curtos, 2, 3 anos. É claramente um resultado da transformação digital. Mas não podemos esquecer que há coisas que continuam a ter ciclos mais longos. A política tem este problema, ou seja, o ministro tem que tomar decisões, infelizmente muitas vezes é para o próprio Orçamento de Estado, mas no máximo 2, 3 anos para poder ganhar eleições com base nestas decisões. Ou não, ou perder. Eu acho que ninguém vota com base nas decisões que eles tomaram. Pronto. Mas o que eu pergunto é o seguinte: continua a haver coisas a distâncias mais longas. Sim. E o que eu não vejo é os decisores preocuparem-se com isto. Esta questão, por exemplo, da descarbonização da economia. Portanto, nós temos um horizonte de 2050 e parece-me que as tomadas de decisões de curto prazo se estão a sobrepor aos horizontes longínquos. Isto é verdade na demografia, por exemplo. E chama-se populismo.
Temos a dizer, ou seja, Mas isto também é verdade nas organizações, não é só nos governos. Portanto, populismo. as empresas trabalham desta também há maneira. populismo nas empresas. Eu acho que, repara bem, nas empresas, tipicamente, temos uma coisa chamada visão, que é uma coisa de 10, 15 anos, temos propósito, que é uma coisa para sempre, e temos estratégia, que tipicamente tem ciclos de 3 anos e operações são orçamentadas a 1 ano. E por isso, as ferramentas estão lá. Ok? Mas eu vejo muitas empresas que, quando eu pergunto qual é a visão, aparecem que é uma coisa tipo hippie, vamos abraçar árvores e salvar planetas e coisas dessas, que mostram que eles não têm uma visão a longo prazo. Não é? A visão é Nokia, connecting people. Eu acredito, se nós lidamos em conectar pessoas, independentemente da tecnologia, vamos vencer. Isto é uma visão que dá um enquadramento às pessoas, inovar por baixo, mas sempre estarem fiéis a o que é que a empresa está a fazer. E nós vimos isto muitas vezes. E essa é a obrigação das pessoas séniores. E por isso que eu digo, e agora tenho que ter cuidado, não posso votar por isso. Não preciso ter cuidado. Saúde. Eu suspeito que 99% dos portugueses aceitam que o melhor sistema de saúde possível deve ser público, que toda a gente devia ter acesso à saúde e dinheiro não devia ser impedimento a uma vida saudável. Eu duvido que haja pessoas na extremidade, pode haver pessoas na extremidade, mas a maioria da população portuguesa já aceitou isso há décadas. Agora é uma questão de gestão. É gerir, por amor de Deus, gerem bem isso. E é uma decisão de 5 anos, de 10 anos, etc, etc. Vou-vos dar alguns exemplos que a mim me preocupam. 86% dos nossos alunos de medicina, primeiro ano na Faculdade de Medicina da Nova, são mulheres. 86%. Não é 50%, é 86%. E nós suspeitamos, ou eu suspeito, tem a ver com o facto que já não se ganha dinheiro na medicina. E se não se ganha dinheiro na medicina, a sustentabilidade que me preocupa não é dinheiro, é não haver recursos humanos. E quem está a falar nisso? Ninguém. Vamos meter mais 500 milhões. Vamos meter mais 300 milhões, etc. É muito curto prazo. Eu não preciso de um ministro para tomar decisões a curto prazo. Existem técnicos para isso. Eu preciso de alguém que delinha uma visão, constrói uma estratégia que é aceita por todos. E nós tipicamente elegemos políticos que têm visão. Não elegemos políticos que gerem no dia a dia. É a minha experiência. E nas empresas é ainda mais importante. Okay? E eu vejo isto nos nossos alunos, eles candidatam-se a empresas que têm visão. Eu convidei o Rui Paiva de uma empresa chamada WeDo Technologies há uns anos falar com os meus alunos. E a WeDo vende uma tecnologia que a partida não deve atrair ninguém. Isto está a ser filmado, não está? Que é software de detecção de fraude, não é? Que nenhum miúdo pensa, uau, detecção de fraude é o que eu quero fazer na minha vida, etc, etc. Mas o Rui vem falar com os meus miúdos do propósito, dos valores da empresa, da visão estratégica que eles têm. E eu tenho 100% da sala, 98 alunos, todos a dizer que quer trabalhar lá. Porquê? Sabes qual é o produto? Não sei qual é o produto, não me interessa. Eu quero trabalhar lá. Quero fazer parte de algo. O longo prazo continua a ser muito válido. O que é importante é que pessoas com experiência assumem esta responsabilidade e deixam os jovens tomar decisão no dia a dia. Nós temos pessoas com experiência a tomar decisões no dia a dia, a fazer um crowding out dos jovens que estão a ir para o Reino Unido, porque lá podem ter carreira. E neste ponto positivo, mais uma pergunta, e depois eu tenho de ir, esta gente já fica. Os jovens têm de ir para a noite. Não sei, engenheiros saem à noite? Porque estamos na ordem dos engenheiros e tradicionalmente os engenheiros têm um saber e eu tenho maior respeito pelos mais séniores. E sempre trabalhei com séniores muito séniores, engenheiros de grande experiência profissional. E hoje em dia o que eu sinto foi que acontece aqui um gap geracional nas empresas, em que estes séniores, muito séniores, já não têm muita paciência para os milénios, nem os milénios para eles, e falta aqui uma geração que poderia eventualmente fazer a ponte. Ou seja, com alguma transformação digital que fomos obrigados a adquirir ao longo do tempo, com o respeito pelo saber que os séniores têm e com muita vontade de aprender com os milénios. E essa geração no nosso país saiu há um tempo. Como é que um gestor consegue captar novamente ou permitir novamente esta ponte que eu acho que neste momento está aqui com uma falha grande? O gestor do Luís Sénior
passava o tempo a dizer ao Luís, não sei, tu é que sabes. Exato. Yeah. O que é que nós estamos a ver muito é que a gestão sénior hoje em dia é ajudar a construir a cultura certa e ajudar a construir o talento certo e o processo de decisão certo. E para muitos séniores isto é difícil, porque eu fui promovido porque era um executor. E agora estão a pedir para ter conversas com as pessoas. Isto não é trabalhar. E esse é o problema. É trabalhar. Nós já não executamos. Nós agora temos sido o caminho de deixar os jovens executar. E nós temos muita experiência para dizer, fazendo as perguntas certas, é isso que ajuda a empresa a ser produtiva. O meu objetivo é simples. Qualquer gestor sénior tem de escrever no papel e dizer, eu vou fazer crescer a produtividade 10% por ano. É a única coisa que tens de fazer. Porque quer dizer que com os mesmos recursos vais produzir mais 10%. Uau! Fizeres isso, mereces o teu salário. Agora foca isso. Não vai acontecer se tu desceres e fazer o trabalho dos outros. Garantido. E esse é o mindset que temos de mudar. Mas infelizmente temos uma geração que precisava tanto do trabalho, a geração de 50 em Portugal, que cresceu num mundo, num país pobre, em que o trabalho era a maneira de afirmar a sua independência, que ela tem receio de largar o que é que funcionou durante tanto tempo. E eu acho que vai ser uma transição dolorosa para todos, mas faz parte do processo. Mas muitos, se olharem para muitos jovens que dizem o líder que eles mais admiram, é o líder que faz as perguntas certas e não o líder que traz respostas. Deixem-me pegar nesta intervenção, porque eu penso que nós, e o nosso bastonário foca isso muito, temos um bocado o sonho de conseguir ajudar a fazer essa ponte entre as gerações na ordem dos engenheiros. Se calhar não somos capazes, mas que o nosso bastonário tem um bocado essa porque eu penso que a síntese que fez mostra muito daquilo que muitos de nós também apontamos à ordem. Este auditório é muitas vezes utilizado. Eu hoje estou aqui com uma perspectiva de cabelos um bocadinho menos grisalhos do que é costume. E, portanto, é conseguirmos fazer esta mescla, é um sonho, é um problema da ordem, é um problema da sociedade, como disse, e das empresas, não é? Então, vou seguir a recomendação do orador, felicitá-lo e agradecer-lhe muito. Obrigado. Penso que todos nós achamos que valeu a pena. E dizer à Nova que a nossa cooperação começou muito bem.